Fala, rapaziada, como é que vocês estão, hein? Tudo legal, né? Cara, o vídeo de hoje será sobre ângulos, beleza? Nós vamos ver, cara, a sua definição, certo? Como é que eu defino um ângulo? A gente vai ver isso. Nós veremos também os tipos de ângulos, né? Quais são os tipos de ângulos que nós temos. Veremos tudo isso na aula de hoje, cara. Então, vem comigo. Eita, tá sumido, hein, cara, tu? E aí, como é que tá? Andou por onde, tu? Eu tava meio ocupadozinho, tinha minhas obrigações. Sei não, viu? Oi? Tá. Pois senta lá no teu canto. Senta, tá. Isso, vai lá. É melhor. Beleza, depois a gente fala. Beleza? Então, gente, sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Então, cara, a primeira coisa que eu tenho que saber é a sua definição. Tá, Davi, qual é a definição de ângulo? Chama-se ângulo a reunião de duas semi-retas, beleza? A reunião de duas semi-retas com a mesma origem, certo? E elas não podem estar contidas na mesma reta, ou seja, elas não podem ser colineares. Isso é óbvio, né, cara? Eu não posso, por exemplo, fazer com que essa minha semi-reta caia justamente em cima da minha outra semi-reta, porque se tu tiver, cara, duas semi-retas colineares, tu não vai ter nenhuma abertura. E o ângulo, cara, nada mais é do que a abertura entre duas semi-retas com uma mesma origem. Então, cara, a gente já viu a sua definição. Então, cara, o meu ângulozinho θ, né, ele é o nosso ângulo. Tá bom, Davi, eu já entendi a definição, mas eu tenho vários tipos de ângulos. Como é que eu vou saber quem é quem? Cara, eu tenho todos esses tipos aqui de ângulos, certo? A gente vai falar cada um por cada um. A gente vai falar um de cada vez. Mas de antemão, já vou te apresentar eles, certo? Quais são os tipos de ângulos que eu tenho? O ângulo agudo, certo? O ângulo reto, o ângulo obtuso, o ângulo raso e o ângulo 360 ou uma volta. Então, cara, se liga aqui no ângulo agudo. Ele é esse ângulozinho vermelho aqui que vocês estão vendo, certo? Ele foi formado por essas duas semi-retas, Dzinho e Czinho, certo? Mas, Davi, por que agudo? Porque se você prestar atenção, o agudo lembra algo pequeno, algo menor, né? E sempre eu vou tomar como referência o meu ângulo reto. Então, o ângulo ele é chamado de agudo quando o ângulo formado ele é menor que 90 graus. Por exemplo, esse meu ângulo alfa aqui, ele é só esse pedacinho aqui, não é isso? Ele é menor que 90 graus. Ou seja, sempre que eu tiver um ângulo, cara, que ele tiver entre 0 e 90, estritamente maior que 0 e menor que 90. Sempre que eu tiver esse ângulo, ele será chamado de ângulo agudo, cara, certo? Ou seja, se eu tiver um ângulo formando 1 grau, certo? Vamos supor que eu desci essa semi-reta, ele está bem pequenininho e está formando 1 grau. Ele é um ângulo agudo? É um ângulo agudo, porque ele é maior que 0. Mas, Davi, se eu quiser, eu uso o ângulo 50 graus. Ele também é agudo, porque ele está entre 0 e 90. Então, ele também é agudo. Tá, Davi, mas o 89? Não é possível. O 89 ele também é agudo? Também é agudo, meu caro aluno, porque ele é menor que 90 graus, beleza? Beleza. Tá, Davi, mas e se eu tiver um ângulo que ele chegue a 90 graus? Vamos supor que eu forme um ângulo que ele tenha 90 graus. Qual é o nome dele? Ele será o nosso ângulo reto. Ou seja, a partir do momento que eu tiver um ângulo e ele obter 90 graus, eu tinha aquelas minhas duas semi-retas, né? Vamos supor que ela foi subindo até formar um ângulo reto. Então, cara, quando esse meu ângulo atingir 90 graus, ele é chamado de ângulo reto, beleza? Muito simples. E agora, cara, entra o nosso ângulo obtuso. Pelo nome, cara, você já entende que é algo grande, algo maior. Então, se liga. Esse meu ângulo alfa aqui, vermelho, ele é maior que o meu ângulo de 90 graus, né? Se você reparar aqui, ele tem esse pedacinho aqui a mais que o ângulo de 90 graus. Então, cara, o meu ângulo obtuso, ele está entre 90 graus e 180 graus. Ou seja, a partir de 91 graus, ele já é um ângulo obtuso. Ah, Davi, então quer dizer que um ângulo de 91 graus, ele é obtuso? É, porque ele é maior que 90. Mas, Davi, por que ele não pode ser 90? Porque se o meu ângulo ele for 90, ele deixa de ser obtuso e passa a ser um ângulo reto, beleza? Então, 91 graus já é considerado como um ângulo obtuso. Tá, Davi, então eu quero saber 120 graus. E aí, 120 graus? Também é obtuso. Ele está entre 90
e 180 graus. Tá, Davi, mas agora não é possível. 179 graus. Tá quase no 180, Davi. Então quer dizer que ele ainda é um ângulo obtuso? Isso mesmo, meu caro aluno. Ele também é um ângulo obtuso. Porque por mais que ele esteja próximo de 180, mas ele ainda não chegou em 180 graus. Então 179 ainda é um ângulo obtuso, beleza? Não se esqueçam disso. Lembra que eu tinha dito que o ângulo obtuso não podia chegar a 180 graus? É exatamente por isso. Porque agora nós veremos o ângulo raso, cara. O ângulo raso, cara, é quando eu tenho 180 graus, beleza? Ou seja, essa minha outra semirreta ela foi descendo, 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 até formar algo raso, né? Então aí, cara, para facilitar a tua compreensão, lembre de algo raso, beleza? Detalhe, não confundam um ângulo reto com um ângulo raso, tá bom? Muita gente, quando fala ângulo reto, associa na sua cabeça que ele está se referindo a esse tipo de ângulo. E não, esse aqui é um ângulo raso, certo? Ou seja, quando as duas semirretas formam 180 graus. Muito simples, cara, muito simples. E por fim, cara, o ângulo 360 graus ou uma volta. Você pode ver em alguns livros com esse nome também. E, cara, esse ângulo de 360 graus, cara, ele é muito simples, certo? Ele já está dizendo 360 graus. Então, o ângulo que é formado é uma volta, não é isso? Ou seja, 360 graus. Nós vemos esse ângulo aqui de 360 graus no ciclo trigonométrico, por exemplo, lá em trigonometria. A gente vê esse ângulo aqui, certo? Então, fica a dica. Mas deu pra ver que é muito simples. Bom, rapaziada, e esse foi o vídeo de hoje, cara. No vídeo de hoje nós vimos o que são os ângulos, né? A sua definição e quais são os tipos de ângulos, certo? Porque nós temos vários. Mas eu tenho certeza que agora você não esquecerá nem se confundirá mais. E é isso, cara. Um beijo e até a próxima. Fui!